Olá, meninas! Voltando então para concluirmos a segunda parte do nosso cardigan, esse cardigan colorido maravilhoso que anda circulando pela internet e que as gurias estão apaixonadas pelas cores e pelo modelinho. Então, hoje nós vamos concluir a parte das mangas desta peça, que é a segunda parte do nosso trabalho, então. A gente já passou para vocês todo o esquema da parte do casaco. Nós concluímos, então, o casaco. Viemos até a parte das mangas, que a gente abriu aqui. Fizemos as diminuições para o decote da frente, certo? Aqui que eu coloquei para vocês, que a gente fez as diminuições a partir da abertura das cavas. Quando nós abrimos, dividimos o trabalho para as cavas e fizemos as diminuições para o decote. Essas diminuições que eu fiz, que vocês viram aqui, elas são feitas sempre depois do ponto da nossa borda, que é a borda dos botões, que é a parte da frente. As diminuições foram feitas nessa lateral. Num vídeo anterior, eu mostrei para vocês como eu faço essas diminuições, para que elas fiquem bem bonitinhas, que fiquem acompanhando o trabalho e que caiam para os seus lados certinhos. Então, no vídeo anterior, vocês localizam esse esquema de diminuição. Então, nós concluímos aqui em cima, após a divisão e as diminuições, ficamos com 34 pontos nessa parte de cima, que eu já tinha arrematado. Costuramos, juntamos a parte da frente com a parte das costas, deixando os 8 pontos que foram a nossa borda da frente, que vai ser agora a continuação para fazermos a parte das costas da nossa golinha. Ela precisa ficar porque ela é que vai dar o acabamento. Então, vamos lá, meninas. Arrematados os pontos, os 34 pontos, somente os pontos meias. Nós deixamos, então, aqui na espera, costuramos os 2 ombros, esta parte, e costuramos a outra parte. Costuramos exatamente os 34 pontos que sobraram e os pontos que ficaram na espera, os 8 pontos gaita, seguiram para fazer a parte das costas. Aqui eu já costurei, mas eu vou mostrar como fica aqui, ó. O trabalho fica assim, ó. Você costurou os 8 pontos que ficaram na agulha, que ficaram na espera, você vai tecer por mais ou menos 12 carreiras, que é o que eu preciso para fechar as costas. Então, nas duas partes que ficaram, as duas laterais que ficaram com os pontos na espera, na frente, você vai tecer mais umas 12 carreirinhas. Isso depende do que sobra de pontos aqui. Ai, sobra sempre 34 pontos? Não, dependendo da sua textura, da sua tensão de ponto, às vezes para chegar nessa quantidade de 23 centímetros, pode dar alguma diferença de carreiras. Você pode fazer uma carreira a mais, ou 2, ou 3, depende da tensão do seu ponto. Então, eu fiz a medida por centímetros, eu preciso de 23 centímetros de cava. Então, eu vou tecer até chegar a 23 centímetros. Isso não vai dar o número exato de carreiras para todas, em função da tensão do ponto, que pode ficar mais solto, mais apertado. Então, fica aproximadamente isso. E aí, você concluiu ali, aqueles pontos, os 8 pontos que ficaram na espera, dos 2 lados, você vai tecer mais ou menos 12 carreiras em cada uma das esperas, para a gente poder continuar a costura na parte de trás do casaco e formar a golinha, que ficaria atrás do pescoço, para ele ter um acabamento bonitinho. Então, aqui eu já concluí, este lado eu já costurei, esse eu estou com os pontos ainda na agulha. Eu vou arrematar esses pontos para que a gente possa terminar de costurar, então, e a gente fazer o detalhe na parte de trás do seu casaco, que vai ser a golinha. Feito isso, a gente vai para as mangas. Então, o casaco, na verdade, ele agora já está totalmente pronto. Eu tenho toda a parte da frente feita, não preciso levantar os pontos para fazer o acabamento, foi feito todo junto. E agora eu só vou concluir aqui essa parte, que vai ser a minha parte da golinha na parte de trás, para ela ficar bem ajeitadinha e dar um acabamento na parte de trás do casaco, que foi concluída a reta, não foi feito nenhum diminuição, nenhum arremate para formar nenhum trabalho diferente do normal. Então, aqui, meninas, vou deixar um pouco de fio, porque eu preciso sempre para costurar. Nós concluímos aqui. Então, aqui eu tenho a parte da frente concluída.
costuradinha nas duas laterais. Costurei as duas partes de cima, os dois ombros. E a parte que eu deixei na espera, eu sempre deixo esses fios compridos, porque eu sempre utilizo eles para costura, para não ter que colocar um outro fio e ser mais um fio para esconder e mais um nozinho para arrematar. E aqui você conclui, então, os pontos que ficaram na espera de cada lado, ficaram 8 pontos. Você vai costurar agora, você vai fazer 12, mais ou menos 12 carreiras, 13 carreiras, para concluir. E agora isso vai ser costurado aqui na parte de trás, como eu já fiz aqui, ó. Eu segui, juntei os ombros e segui costurando os 8 pontos que sobraram aqui na espera. Eu segui, teci eles e segui costurando para fazer a parte de trás da gola. Certo, meninas? Eu já costurei um lado, agora depois vou costurar esse outro e vou juntar as duas partes aqui. E aí eu vou ter o casaco com a golinha prontinha. Isso será a parte de trás da gola. Ele vai ficar assim, ó, meninas. Vai ficar uma golinha bem perfeitinha, ela vai ficar justinha no pescoço, ela vai ficar certinha. E isso aqui fica desta forma. Você tem a golinha do seu casaco já feitinho na parte de trás. Aqui só costurar e está pronto a nossa golinha. E o nosso cardigan fica todo prontinho. E agora nós vamos para as mangas. A manga foi feita, eu fiz as duas juntos, né, para não me perder pelo caminho, por causa dos aumentos. Eu não fico marcando, então eu sempre procuro fazer as duas juntos para que a gente tenha sempre o mesmo número de pontos e não chegue lá em cima com uma manga com pontos diferentes. Vamos lá, então, quantos pontos eu utilizei pra gente fazer a nossa manga? Eu coloquei exatamente 40 pontos cada manga, tá? 40 pontos. Fiz 10 carreiras de ponto gaita, um por um, do mesmo jeito que eu fiz no casaco. 10 carreiras de ponto gaita. Trabalhei na agulha 13,5 também, para ter esse efeito mais justinho, porque depois eles sempre soltam, né? Então eu faço com alguns fios eu faço, dependendo do trabalho, quando eu quero que ele segure um pouquinho mais, eu sempre uso uma agulha um pouquinho menor nas gaitas, como eu fiz nessa peça. Então, são 40 pontos, tecidos na agulha 13,5 e fiz 10 carreiras de ponto gaita, um por um. Terminei essas 10 carreiras, eu vou passar, como eu fiz na peça, para a agulha número 5. E aí, nestas mangas, para conseguir essa fofura que a manga tem, que o cardigan tem nas mangas, que ele é um pouco mais soltinho. Eu vou mostrar a foto de novo para vocês. Aqui, ó. A manga dele é uma manga um pouco mais fofa, ó. Então, eu preciso para isso que vocês façam um pouco de aumentos para a gente conseguir. Porque mesmo que eu passe para uma agulha número 5, eu não vou conseguir que ela tenha esse efeito mais fofo simplesmente trocando de agulha na manga, porque são muito pouco pontos, são 40 pontos somente, então você não consegue o efeito de mais fofinho. Então, o que que eu fiz? Eu terminei as 10 carreiras, passei para a agulha 5 e na primeira carreira de ponto meia, eu aumentei exatamente 8 pontos. Então, mais ou menos a cada 5 pontos, eu fiz um aumento. E eu passei a ter, então, 48 pontos aqui nesta parte de ponto meia. E esses 48 pontos vão ser a largura da minha manga. Então, vocês viram que ela já ficou mais fofinha. Então, terminou a gaitinha, passa para a agulha número 5 e você vai fazer 8 aumentos. Você vai aumentar 8 pontos, todos na mesma carreira, para que ela faça este efeito. E aí, você vai seguir tricotando a sua manga. Como são os aumentos? Como eu faço os aumentos? Essa manga eu fiz exatamente 12 centímetros eu teci 12 centímetros sem nenhum aumento. Após esses 12 centímetros, eu comecei a fazer um aumento de cada lado a cada 6 carreiras. Então, eu tenho um aumento aqui, um aqui e um aqui. Então, a cada 6 carreiras, depois dos 12 centímetros tecidos, você vai fazer um aumento de cada lado da sua manga. Então, você vai ter, a cada 6 carreiras, você vai ter 2 pontos a mais na sua manga. E você vai seguir fazendo este aumento
de 6 em 6 carreiras até o final da sua peça, tá? Chegou nos 12 centímetros do início do seu trabalho, até aqui você vai medir os 12 centímetros. Tem uma fita métrica por perto? Não, não tem uma fita métrica por perto. Mas, bem tranquilo. Aqui, ó, começou o trabalho, fez 12 centímetros, fez os aumentos após a gaita, termina os 12 centímetros e a partir dos 12 centímetros, um aumento de cada lado a cada 6 carreiras até o final do seu trabalho. Você vai chegar no final do seu trabalho, da sua manga, que essa manga tem exatamente 56 centímetros. Então, você vai seguir esses aumentos até completar os 56 centímetros. Aí, no final desse trabalho, você vai ter uma manga com aproximadamente 78 ou 80 pontos, que são os pontos iniciais, mais os 40 pontos iniciais, mais os 8 aumentos que eu fiz na primeira carreira de ponto meia, e mais os 12 ou 13 aumentos que devem acontecer ao longo do seu trabalho de cada lado. Então, são 12 de um lado, mais 12 do outro, mais ou menos uns 24 pontos. Pode dar 26 de cada lado? Pode. Isso que nem eu falei para vocês. Em função da textura que vocês trabalham o fio, você pode ter mais ou menos carreiras. Mas o ideal é que você chegue no final da sua peça com 78, 80 pontos. Se você trabalha mais justinho, quando você chegar nessa quantidade de pontos, você pode conferir, você até pode parar de aumentar, que daí você já tem a quantidade de pontos que eu preciso aqui para a minha manga, que são entre 78 e 80 pontos, certo? Então, quando chegar nessa quantidade, você até pode parar de aumentar, mas isso dá praticamente certo. Dificilmente vai dar diferença de tamanho ou de pontos, porque essa sequência de aumento de 6 em 6 carreiras, você chega nessa quantidade de 56 centímetros com o número ideal de pontos que você precisa para a largura da sua manga. Concluídos 56 centímetros, você arremata a manga, ela enrola toda porque é ponto meia, você arremata a sua manga, tá? E aí ela vai ser costurada na peça, certo? Aqui há uma manga daqui, a outra eu já costurei para vocês verem como é que eu faço. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a costura desta manga neste nosso buraco de cava que a gente ficou, porque eu já costurei o ombro, já fechei o ombro da peça, tá? A gola já está lá concluída e agora eu vou juntar a minha manga nesta peça. Como é que a gente faz essa junção para que feche direitinho e que você não tenha dificuldade de costurar? Primeira coisa, você vai achar exatamente o meio da sua manga aqui. Eu tenho aqui, eu já fiz isso, eu medi, você pode contar os pontos, 40 pontos se você tem 80, 39 se você chegou a 78, mas você precisa chegar no meio da sua manga, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu vim medindo essa aqui, não contei, ó. Cheguei exatamente no meio, então eu tenho a mesma quantidade de pontos de um lado e a mesma de outro. E este meio eu vou juntar exatamente no meio do meu trabalho, no meio da minha costura da parte da frente com a parte das costas. Ó. Então, aqui eu tenho meio de manga com o meio daqui. E aqui você tem a sua manga, a sua cava, que você vai descer e costurar aqui. Como eu faço para costurar? Como você tem aqui um tipo de trabalho, que é um trabalho na sequência, e aqui você tem um arremate, você vai precisar fazer uma equalização na costura. Então, o que que eu faço? Eu juntei aqui o meio, eu vou pegar o final da minha manga, aqui dessa ponta, e vou juntar com o meu início. Quando eu abri aqui o trabalho, que foi exatamente na carreira rosa, eu só vou juntar o trabalho aqui, para que quando eu vá costurar, eu me situe no tamanho que eu tenho das peças. Então, aqui, ó, eu tenho a manga, uma parte, eu vou costurar esta parte aqui, com esta aqui, vocês viram que fechou exatamente o tamanho, ó. Você vai costurar essa parte aqui e depois você vai costurar a outra parte. Como é que eu faço para costurar aqui e não ter problemas de me perder? Eu não saio costurando de baixo para cima, ó. Eu vou colocar a linha na agulha.
E vou juntar aqui aonde eu prendi, aqui eu juntei, eu vou juntar essa minha parte. Eu vou pegar esse ponto, que é o meu ponto que eu achei, que é o meu ponto central, que divide 40 pontos de cada lado, ó. E aí, eu divido a linha em duas partes iguais, certo? Dou um leve, só um nozinho para que isso não escape no meu ponto. Então, aqui eu prendi o fio bem no meio da minha manga, do arremate da manga, e eu vou costurar ele agora, acompanhando o trabalho. Eu vou costurar metade do trabalho para um lado, vou juntar aqui as partes. Este fio aqui é o fio que vai costurar o outro lado. Então, eu juntei e eu vou costurar. Eu costuro sempre obedecendo o ponto de borda. Ó, aqui já demos um probleminha, vamos voltar, porque eu peguei o ponto e não peguei o ponto de borda, ó. Passei do ponto de borda e eu preciso usar o ponto de borda para costura para que ela fique bem perfeitinha, ó. Então, eu vou voltar aqui, ó, eu vou pegar somente o ponto de borda. Eu estou bem no início do trabalho, juntei. E vou seguir aqui costurando, então, todo o meu ponto de borda, que eu já mostrei isso também num vídeo anterior, com a metade do ponto que ficou aqui do arremate. Eu gosto de deixar esse detalhezinho porque ele dá um acabamento final muito bom. E aí, você vai seguir costurando a sua manga até a parte da abertura ali. É bem tranquila a costura, não tem mistério. Se você tem alguma dúvida, você pode ver em um vídeo anterior que a gente ensinou para vocês as costuras, como é que eu faço a costura em tricô. É bem tranquilo, ó. E aí, você segue costurando, ó. E ele vai ficar com esse detalhezinho de acabamento aqui, ó. Porque eu estou utilizando somente a metade do ponto do arremate com o ponto de borda para que ele dê esse detalhe de acabamento. Ó, e aí, você vai seguir costurando. Então, primeiro você vai costurar este lado que você marcou, dividiu ao meio a manga, bem certinho, colocou o fio, juntou com a borda de costura, tá? E aí, você vai, com um fio, você vai costurar essa primeira parte, este lado, e aí você vai colocar o outro fio na agulha e vai costurar o outro lado da peça. Da mesma forma, você vai pegar o seu início aqui e marcar, prender ele aqui na sua abertura, quando você abrir os pontos aqui. Para que isso fique exatamente certinho na hora de costurar e até para sinalizar a sua costura. Ajuda bastante na costura quando você tem as partes marcadas, ó. E aí, você vai costurar do mesmo jeito este lado. Por isso que eu coloquei os dois fios. Um costura para um lado e o outro costura para o outro. Então, você fica com a manga certinha. Se você iniciar a costura aqui por baixo, você tem que marcar toda a sua manga bem certinha para quando chegar lá no final da manga dá certo e não sobrar os pontos. Então, eu acho muito mais prático você costurar da metade para a direita, da metade para a esquerda, porque você tem um ajuste bem perfeito dos pontos que você tem aqui, dos seus pontos de arremate com as carreiras que você fez, que você deixou na abertura da sua cava. É bem tranquilo de costurar. A manga fica assim, esse lado eu já costurei, ó. Depois de pronta, a manga fica bem perfeitinha, ó, colocadinha, deu certinho o tamanho nessa quantidade de aumentos e na quantidade de centímetros que eu deixei pra cava, ela ficou perfeita. Aí, eu costurei um lado, depois costurei um outro. Aí, você terminou a costura, você vai descer costurando a sua manga. Porque no momento que você juntou aqui, o casaco já está pronto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai descer com o fio que você deixou sobrando aqui. Olha, quando eu faço a manga, eu deixo... E é muita enrolação de fio, gurias. Ó, eu deixei um fio bem comprido quando eu arrematei a manga. Quando eu fiz o arremate dos pontos da manga, eu deixei um fio bem comprido. E este fio, depois que eu costurar essas laterais, eu vou utilizar ele para descer e costurar a minha manga. Então, aqui, esse fio que sobrou do arremate, ó, eu deixei ele bem compridinho. Ele vai servir para você costurar a sua manga descendo aqui. Então, você não vai precisar emendar um novo fio.
com esse fio mesmo, você faz a costura da sua manga, como eu fiz nessa aqui. Costurei os dois lados, juntei as duas mangas, e aí com o fio que eu deixei na espera, eu desci costurando a minha manga. Ó, bem certinho, aqui tem os aumentos, a gente consegue visualizar. Não se esqueça que os aumentos nunca são feitos na borda, está bem explicadinho no nosso vídeo. Você sempre precisa fazer o ponto de borda, mais um ponto e depois o aumento. E aí a costura fica assim, quase que perfeita. E aqui, ó, bem tranquilo. Juntei as duas partes, né? Aqui tá aonde a gente fez a abertura, ó. Aqui eu abri, foi quando a gente abriu para fazer as cavas das mangas. E daqui para baixo, a manga já colocada na peça e só a costura feita. E aquele aumento que eu falei para vocês lá no início, quando a gente faz, eu ainda tenho que arrematar os fios, ó. Os fios estão por dentro. Vou arrematar com agulha e linha para que eles não se soltem, não se desmanchem. Então, aqui está a manguinha, ó, meninas. Ela ficou uma manga justinha, mas ela ficou fofinha. Assim que eu terminei o ponto gaita, eu já fiz uns aumentinhos e aí ela fica mais fofinha, ela fica uma manga perfeita pro efeito que a gente precisa. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Olha como ela ficou perfeitinha, ó. Os pelos de gatos fazem parte das minhas produções, não adianta, olha. Ela ficou uma manga perfeitinha, ó. Justinho o punho, aqui ela ficou mais fofinha como eu queria, e o aumento da gaita fica uma coisa, o aumento da manga, dessa forma, fica bem uniforme, bem perfeitinho, ele vai tranquilo até em cima e fica uma peça linda. Então, é isso aí, meninas, a pecinha está prontinha, só fazer os arremates, ó, ficou pronta, ficou a minha gola pronta, eu vou terminar de costurar lá, ela ficou com a golinha toda à frente, bonitinha, vou colocar os botões. Ó, todo o acabamento costuradinho em cima, manga colocada, o tamanho ideal, ó, ficou bem compridinha. Ela ficou com 75 centímetros de comprimento. E está prontinho o nosso cardigan. Só sair e usar e desfilar. Não é uma peça difícil de fazer, ela é bem tranquila, assim, dá trabalho, porque são bastante pontos na agulha. O fio é fininho, eu trabalhei ele com agulha 5, então ele demorou um pouquinho mais para fazer. Assim, o que é importante, esse tamanho que eu passei para vocês é um tamanho que eu teci com essa agulha número 5 e com este fio. Se você for fazer com outro fio, você precisa ter certeza de que ele vai ter mais ou menos o mesmo caimento e a mesma textura. Porque essa é uma peça bem soltinha, eu não sei se eu consigo levantar para vocês, ó. Ela tem bastante leveza, ó, mas ela não ficou molengona. Ela ficou solta. Esse fio choque da Círculo é maravilhoso para essa peça, porque ele tem um caimento muito bom, um peso na forma ideal. Ele não deixa nem leve demais, nem fofo, e nem vai ficar pesado demais. Então, você trabalhe sempre com a mesa. Procure quando você for fazer o trabalho. Se você não achar essa linha, não é uma linha que circula muito fácil no mercado. Ela não é muito barata. Ela é em torno de R$20 cada novelo. Mas é um fio que tem umas cores divinas e uma textura maravilhosa. Então, sempre que você for fazer, obedeça para você ter o tamanho certo e fechar as medidas certas. Procure trabalhar com um fio que lhe permita fazer com o mesmo número da agulha que eu usei, para que você tenha no final o resultado muito próximo do que eu fiz aqui, do que eu passei para vocês. Porque se você usar uma linha mais grossa e tentar trabalhar com a agulha 5, você vai ter uma peça que não tem movimento, que não tem caimento, e aí ela não vai ficar bonita. E também um fio muito fino vai deixar a peça menor. Então, procure acompanhar pelo menos o fio que tenha o mesmo tamanho de agulha e que tenha bastante peso. Este fio, ele é 100% acrílico, ele não tem nenhuma referência. Ele é 100% acrílico, mas ele não tem nenhuma referência de textura. Eu vou passar para vocês, ó. Ele tem uma Tex de 617, ou seja, é um fio com bastante peso, assim. Ele, apesar de não, tu vê, você vê, são 617 a Tex, e eu trabalhei com agulha 5. Então, ele é um fio com bastante textura e peso. Então, o resultado dele é muito bom. Então, é isso aí, meninas. O casaquinho, nosso cardigan está prontinho, só falta os arremates e colocar os botõezinhos. Ele ficou uma graça. Você pode fazer ele numa cor só, pode fazer ele listado, aí fica a seu critério. Prontinho então, meninas. Só desfilar a nossa peça por aí.
está prontinha. Tô esperando vocês fazerem as suas e publicarem nas redes sociais o resultado do trabalho de vocês. É muito bom tricotar, então vamos lá produzir e criar. Um beijo a todas, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo para mais uma dica. Um beijo grande para vocês!